Então vamos lá, pessoal. Vamos continuar então o nosso curso. Então nós mostramos essa aba aqui de adicionar mídias, né? Depois eu tenho a aba de cortes e agora nós estamos na aba de edição. Então essa é a tela inicial da aba de edição. Então na tela de edição, o que nós temos ali? A visualização dos vídeos, a listagem com os vídeos disponíveis no seu pool de mídia, tudo bem? Você tem, para cada mídia que você clica aqui, você tem aqui o Inspector e o Mix. O Inspector você pode habilitar aqui e visualizar algumas informações, tipo redimensionar, trocar posição, rotacionar o objeto, etc. Você vai ver, a gente vai ver depois, fazer os cortes, etc. Nós temos o Mixer, que é esse daqui de áudio, então a gente já começa a visualizar o áudio, começa a ter a possibilidade de aumentar ou diminuir o áudio de cada uma. Por exemplo, nessa mídia que eu peguei aqui, ó, por exemplo, ela tem duas faixas de áudio, né? Uma faixa estéreo, tá aqui o áudio dela. Então se eu der play aqui, por exemplo, ó, vocês vão ver que ele está tocando aqui, ó. Então aqui está tocando, eu posso aumentar o volume ou diminuir o volume, tudo bem? E aqui, ó, é a trilha master, é a soma de todas as trilhas de áudio, tudo bem? Então aqui eu posso adicionar todas as trilhas de áudio aqui do meu sistema. Então aqui é a mestre e aqui são todas as mídias disponíveis. Lógico, nós vamos fazer isso daqui no Farline. Existe local aqui para você trabalhar com a parte de áudio, né? O Farlight, que é bem legal para vocês trabalharem. Então não se preocupe quanto a isso aqui. Aqui é mais a visualização e pequenos ajustes. Então vamos nos concentrar aqui. Quando eu estou numa mídia, vou puxar aqui, vou aumentar o zoom aqui para vocês verem, para facilitar. Então o zoom eu controlo aqui em cima. Bem, aqui eu estou controlando o zoom. Quando eu posiciono, vou até posicionar o ponteiro aqui em outra parte, eu venho com o mouse, quando eu estou chegando aqui, ó, observe que ele muda de posição, ó. Então eu tenho a seleção antes, aí durante e após, ó. Então eu tenho 3 pontos de seleção que a gente vai ver daqui a pouquinho como é que a gente usa isso daqui. Mas na hora que eu vou fazer uma inserção de qualquer coisa, eu posso inserir o antes, ou no meio, ou depois. Então são os controles aqui no mouse. Eu tenho aqui a agulha, ok? Que é o meu vídeo propriamente dito, ó, a posição de onde está sendo mostrado o vídeo, tudo bem? O vídeo, eu posso olhar aqui a execução dele de áudio. Se eu quiser mais detalhes, eu posso ir aumentando aqui, ó, e você consegue visualizar com mais detalhes e aumentar o zoom. Por exemplo, eu posso vir aqui e aumentar o zoom, ó, e eu começo a visualizar com mais detalhes a minha onda, saber o ponto que está em silêncio, etc. Facilitar a nossa vida para fazer os cortes. Ok, vou diminuindo o zoom aqui um pouquinho. Temos também os marcadores. Então aqui os marcadores, eu posso escolher marcadores de várias cores diferentes. Por exemplo, olha, eu acho que essa parte aqui é uma parte importante, que merece um certo destaque. Então eu posso escolher um marcador ali e adicionar esse marcador aqui em algum lugar. Então eu posso vir aqui e colocar um marcador aqui no meu projeto. Então ele está aqui, ó, os marcadores, ó. Então eu posso adicionar marcadores no meio do meu projeto, ó. Então eu posso adicionando marcadores aqui dentro, tanto na parte interna como na parte externa aqui da minha timeline, ó. Então eu posso vir aqui e adicionar marcadores aqui na minha timeline, coisas que achar importante, tudo bem? Então tem marcadores, eu posso colocar as cores. Depois a gente vai trabalhar com essa parte de marcadores com mais calma. Além disso, eu tenho aqui algumas ferramentas de seleção. Então a gente vai trabalhar um pouquinho com essa parte de corte e seleção, que é a primeira parte aqui do nosso sistema, ok? Então essa é a primeira parte. Vamos realizar os cortes então aqui do nosso sistema. Outra coisa interessante que eu estava esquecendo aqui
Se você observar aqui no... Observe com detalhes aqui, ó. Ou esse vídeo, melhor ainda. Se eu pegar esse vídeo e diminuir ele, ó, do tamanho, tá vendo que ele tem a projeção da barra ali de onde ele tava, ó. Tá vendo que ele ficou verde a ponta? Isso quer dizer o quê? Quando ele tá verde aqui, quer dizer que existe mais vídeo que eu tô escondendo aqui. Eu fiz um corte aqui, ó, e existe mais vídeo que eu tô escondendo. Tudo bem? Se ele for por vermelho, tá vendo que ele fica barra vermelha? O que é esse vermelho? Quer dizer o quê? Que não tem mais nada, que eu já mostrei o vídeo por completo. Então, se eu tentar puxar aqui e ir mais, não tem pra onde ele ir. Então, eu só posso aqui ficar verde, ó. Ele fica verde aqui, quer dizer que existe mais coisas aqui a serem mostradas. E se eu chegar no limite aqui, é que não tem mais nada para ser mostrado. Isso daqui é a mesma coisa, eu posso fazer para os outros. Aqui tá vermelho, ó. Então eu sei que aqui, ó, esse vídeo aqui já está no limite dele, ó. Não tem mais nada para ser mostrado daqui, nesse lado. E no outro lado de cá também, ó, não tem mais nada para ser mostrado. Tudo bem? Então é isso que esse verde e o vermelho às vezes aparece aí, o que ele significa. Outra coisa, existe uma diferença que eu tinha falado na aula passada, acabei não mostrando, entre o backspace e o delete. Se eu aperto simplesmente delete, olha esse vídeo aqui, ó. Eu vou apertar delete. O que aconteceu quando eu apertei delete? Ele pegou e puxou toda a minha timeline. O restante da minha timeline ele puxou e arrastou. Se eu vier aqui o mesmo vídeo, ó, selecionado, e der backspace, ó, ele apaga o vídeo, mas não puxa o restante da timeline. Então tem essa diferença na hora de apagar um arquivo. O delete ele apaga e puxa o restante. O backspace ele apaga, mas deixa o buraco ali no meio. Tudo bem? Então tem essa diferença dos dois ali para poder utilizar. Então vamos lá com algumas ferramentas. A primeira delas é a ferramenta de seleção. Então é normalmente utilizada para você selecionar um clipe e esse tipo de coisa. Tudo bem? Ou um conteúdo, ó, quando eu quero selecionar alguma coisa, ele coloca em modo de seleção. Se você tiver no modo de seleção, por exemplo, ó, esse clipe aqui, ó, selecionei ele, e começar a diminuir, tá vendo aqui que já mudou o mouse, ó? Ó, e eu começar a diminuir, tá vendo? Olha o tamanho que ele é. O clipe vai até aqui, ó. Se eu começar a diminuir ele, ó, reduzir o tamanho do clipe. Tá vendo que eu reduzi aqui, ó? Na hora que eu soltar, ele vai deixar um buraco. Então ele deixou um buraco ali dentro, ó. Deixou um espaço aqui. Ele não move automaticamente. Tudo bem? Então esse é o modo quando você está no modo de seleção ali dentro, ó. Agora, se você selecionar essa outra ferramenta aqui, ó, que também você pode vir que apertar o T, letra T do teclado, que é o modo de edição de aparar, o que acontece? Se você puxar aqui, ó, para fazer edição, tá vendo que o clipe inteiro vem junto, ó, ó, a timeline vem toda junta? Então conforme você já mexe aqui, ó, ele já arrasta a timeline e já vai ajustando a timeline. Então essa é a diferença. Quando eu estou no modo de seleção comum, ó, eu arrasto, só vem o clipe, só diminuo o clipe, mas fica um buraco. Quando eu estou no modo inteligente aqui de aparar, o que acontece? Conforme eu diminuo, ó, ele já traz junto toda a minha timeline. Entenderam a diferença? De um para o outro. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, vamos imaginar que está com a ferramenta de seleção. Estou no último clipe aqui, ó, ou aqui, sei lá. Eu vou puxar essa... Vou colocar mais para cá aqui. Vou até fazer uma seleção inteligente aqui. Eu vou apontar aqui. Não, vou fazer a seleção. Estou no último clipe, vou puxar um pouquinho o clipe aqui, ó. Vamos imaginar que o clipe você excluiu alguma coisa. Sei lá, tinha conteúdo aqui e excluiu. Eu posso puxar o clipe aqui, ó, para ele voltar novamente, ó. O que acontece? Existem duas formas dele encaixar aqui, ó. Tá vendo que ele vem, bate, encaixa? Ele tem essa ferramenta aqui, ó, magnético, encaixe magnético, que tá aqui em cima. Se eu tiver habilitado, quando ele vier chegar pertinho, ó, ele já gruda. Então não fica nenhum espaço entre eles. Fica zero espaço. Se eu desabilitar essa ferramenta, ele vai deixar eu chegar pertinho, pertinho. Pode ser que eu ache que esteja perto, só que se eu der um zoom aqui nesse pedacinho, eu vou ver que existe um buraco ali no meio, ó. Tá vendo? Existe um buraco aqui no meio.
Então, é complicado isso daí. Você pode deixar, às vezes, sem querer um buraco. Se você colocar essa ferramenta estiver habilitada, ó, tá vendo aqui do encaixe? Quando eu estiver chegando perto, ó, ele já gruda sozinho. Então eu vou ter zero espaço aqui no meio. Então se eu quero ter certeza que meus vídeos vão estar todos encaixados um no outro, sem nenhum espaço no meio, então eu deixo habilitado essa opção, ok? Outra coisa interessante, a sua timeline está aqui embaixo, ó. Se eu quiser movimentar minha timeline inteira, ela movimenta aqui embaixo, ó. Tá vendo que tem um ponto de correção aqui, ó? Então eu posso visualizar e correr pela timeline aqui embaixo, ó. Então se eu diminuir o zoom, ó, tá vendo que a timeline vai diminuindo ali o ponto aqui, tá vendo? Ó, eu consigo andar na minha timeline aqui embaixo. Então aqui é um jeito de eu conseguir movimentar ela rapidamente, ok? Outro detalhe interessante, o som, você vai tocar um play aqui, ó. Vou dar um play aqui. Aí por um acaso esse vídeo está muito alto, você quer baixar. Você pode controlar aqui, ó. Ó, sem som, com som. Então essa daqui é a saída para o seu aparelho aqui, o seu dispositivo. Então aqui eu consigo controlar o áudio, né? Quanto de áudio que eu vou habilitar aqui, ó. Então essa daqui é a saída para o seu dispositivo. Tudo bem? Sua caixinha de som do seu aparelho. Ou seu fone de ouvido que você estiver usando. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Outra coisa legal que a gente tem também é alguns pontos de zoom pré-definidos aqui, ó. Então esse último aqui é o customizado, que é esse controle que você faz aqui, ó. Mas eu posso ver o zoom de três formas. Por exemplo, eu posso visualizar toda a extensão. Então ele vai dar um zoom, eu consigo ver toda a timeline. Eu tenho o zoom local, num ponto, ó, eu posso ver ele com mais detalhe em um ponto, ou o zoom personalizado, que é esse que eu fiz aqui, ó. Então eu tenho um controle de zoom personalizado, o zoom num ponto, ou o zoom na timeline inteira. Então eu posso vir aqui na timeline, venho nesse ponto, eu quero dar um zoom aqui, ó. Aí eu clico aqui no zoom para fazer os detalhes, para fazer um detalhe ou outro que eu precisar. Não quero mais, volto para a timeline. Entendeu? Controle de zoom, então eu tenho três opções aqui. Então o zoom geral, vejo a timeline inteira, um de detalhe e um personalizado, que é esse controle que você trabalha aqui, ó. Então se eu clicar aqui e eu for alterando aqui, ó, é o zoom personalizado. Então eu tenho basicamente três tipos de zoom. Esse personalizado, tudo bem? O de detalhe e um que eu vejo a timeline inteira. Então eu tenho os três zoom aí para trabalhar. E a timeline eu consigo mexer aqui embaixo. Tudo bem? Até aqui alguma dúvida? Agora vamos ver uma outra ferramenta, que é a ferramenta de corte. Antes de mais nada, olha que interessante. Conforme você passa o mouse sobre as possíveis menuzinhos aqui, ele te mostra um atalho. Por exemplo, no modo de seleção, se eu apertar a tecla P, ele entra em modo de seleção automaticamente. No modo de aparar, modo T, ó. Se eu aperto T aqui no meu teclado, tá vendo que ele já habilitou aqui o modo aparar automaticamente? Então se eu apertar P, ó, ele vem no modo seleção. Se eu vier aqui no modo de divisão, ó, de corte, é que aqui não tem nenhum atalho definido, mas você pode definir depois atalhos para poder fazer os cortes. Tudo bem? Então qualquer uma desses atalhos eu consigo visualizar aqui se tem algum atalho habilitado para ele ou não. Nesse caso, por exemplo, eu habilitei a ferramenta de dividir. O que eu vou fazer? Eu vou procurar o ponto que eu quero dividir. Por exemplo, estou no meio dessa praia aqui, acho que já tá bom esse tanto aqui, quero dividir o vídeo. Então eu vou cortar o vídeo. Tá vendo que ele mudou aqui, ó? Quando eu venho para cima do vídeo, ó, virou uma gilete. E a gilete você consegue ver que tem um vermelhinho nela, que é o ponto onde vai ser cortado, ó. Então eu posso bem em cima aqui do ponto, ó, ele tem um encaixar também aqui, ó. O encaixar também tá funcionando, ó. Ó, eu tô vindo. Na hora que eu chego o ponto, ó, ele já assume que o ponto que você quer cortar é exatamente onde está o ponteiro. Então eu vou vir bem aqui onde está o ponteiro e vou clicar em cima. Pá. O que aconteceu? Eu vou até puxar do lado aqui, você vai ver. Ó. Vou voltar para a ferramenta de seleção e vou dar um zoom aqui, ó, para mais detalhes aqui perto. Ó. Vou colocar até mais próximo aqui e vou mandar dar detalhes. Opa, nem tanto. Vou pegar essa ferramenta. Olha o que aconteceu.
Eu dividi o meu clipe em dois, ó. Agora eu tenho dois clipes aqui, ó. Ó, consegue visualizar aqui, ó? Que eu tenho dois clipes aqui dentro, ó. Então eu dividi o meu clipe ao meio, tudo bem? Então é uma coisa que você pode fazer aí, é fazer essa divisão. Outro ponto importante que a gente tem que levar em consideração também, quando você está usando essa ferramenta de corte, vamos supor, fiz um corte aqui. Quando você está com ela ativa, conforme você vai mexendo, tá vendo lá em cima, aqui ó, a visualização, ó, conforme você está fazendo o corte, ele vai te mostrando lá em que ponto que você está cortando, ó. Então você consegue ter tanto a posição em minutos aqui, né, hora, minuto, segundo, como também a posição visual. O que você está visualizando lá é o ponto que vai ser cortado. Então essa ferramenta de corte, ela funciona dessa forma. Tudo bem? Quando eu não quero mais cortar nada, eu volto para a ferramenta de seleção, e a partir que eu estou com o momento de seleção, aí eu posso vir aqui, por exemplo, da backspace ou da delete e apagar o pedaço que eu não quero. Por exemplo, esse pedaço que eu estou mostrando aí, eu não quero mais, então eu vou dar backspace. O que aconteceu? Ele não puxou automaticamente, porque eu usei backspace. Caso eu tivesse feito delete, fosse ao contrário, ó, vou dar um Ctrl Z aqui, ó, e tivesse dado delete. Se eu tivesse selecionado esse mesmo ponto e apertado delete, ó, ele teria trazido toda a minha timeline. Ok? Até aqui, alguma dúvida? Se eu quiser reposicionar aqui os clipes, por exemplo, inverter esse da praia com o do sol aqui, ó, como que eu faço? Se eu puxar simplesmente, ó, ele só sobrepõe, ó. Tá vendo, ó? Ele vem por cima e vai apagando, ó. Ok? Então não dá para fazer isso. Mas se você apertar a tecla Ctrl e Shift ao mesmo tempo, olha o que vai acontecer. Vou apertar Ctrl Shift, vou manter segurado e vou posicionando, ó. Selecionei Ctrl Shift e agora eu vou arrastando. O que ele vai fazendo? Ele vai pegando o texto, o vídeo, o pedacinho que eu tô indo e vai jogando pro outro lado, ó. Se eu puxar até o final aqui, ó, o que aconteceu? O pôr do sol veio para cá e o prédio na praia para cá. Quero inverter, ó, eu vou puxando, ele vai voltando, ó. Então ele vai trocando de posição, tudo bem? Então você segura o Ctrl Shift para poder fazer essa movimentação. Outra coisa legal que dá para ser feito, a diferença de um Ctrl X, que é o normalmente você tem Ctrl C, Ctrl V e Ctrl X. Ctrl C é para fazer uma cópia, Ctrl X para recortar e Ctrl V para colar. Isso daí é atalho comum do Windows, né? Então vamos ver o que acontece aqui, ó. Se eu selecionar um bloco aqui, ó, um pedacinho, e der Ctrl X, ó, ele tira, ele corta, mas ele deixa o pedaço. Da mesma forma que Ctrl V, eu vou voltar. Aí, ó, se eu pegar o mesmo pedacinho e der Shift Ctrl X, apertar o Shift junto com Ctrl, ó, olha o que acontece. Selecionei. Opa, não tá indo aqui, por quê? Não tá deixando a ferramenta aqui de aparo. Ah, não tá habilitada aqui, ó. Eu vou fazer esse corte de onda aqui, ó. Em vez de fazer o corte normal do Ctrl X, não sei porque ele não está habilitando aqui, mas o atalho seria Ctrl Shift e o C. Mas eu vou fazer esse corte de onda. Olha o que eu faço. Quando eu dei esse atalho de corte de onda, ele cortou o meu vídeo, tá vendo, ó? E foi para a memória. Na hora que eu for colar, ó, se eu vier aqui, ó, nesse ponto, ó, e for colar aqui em cima, ele vai substituir um pedacinho aqui, ó. Se eu der Ctrl V normalmente, ó, tá vendo que ele substituiu um pedaço do meu vídeo? Eu não quero que substitua. Como é que eu faço então? Eu venho nessa edição aqui, ó, e tenho colar e inserção. Se eu fizer isso, ó, qual é a diferença? Ele cola o arquivo, só que ele arrasta os vídeos vindouros, né, os que estão na frente. Você viu que ele abre um espaço e coloca ali dentro? Então essa é a diferença. O Ctrl V ele vai sobrepor. Esse edição aqui, colar e inserção, ele cola, que seria normalmente, eu não sei porque meu atalho está desconfigurado, mas é Ctrl Shift V,
esse seria o atalho para ele normalmente, era para colar e empurrar o restante aqui. Tudo bem? Então esse é um dos pontos que a gente tem que pensar aí. Outra coisa, se eu quiser fazer uma cópia desse vídeo aqui rapidamente, eu seguro o Alt e arrasto o vídeo. Ó. Tá vendo que ele já criou uma nova cópia do vídeo? Ele já criou uma cópia do vídeo em um outro local. Então se eu quiser fazer uma cópia rápida de um vídeo, é só segurar a tecla Alt e arrastar o vídeo que tiver selecionado. Ok? Então vamos voltar aqui. Então eu preciso voltar aqui. Se eu voltar simplesmente, ele volta sobrepondo. Se eu segurar aqui... Como é que eu faço para poder voltar aqui, pessoal? Se eu segurar o Ctrl Shift, ó, eu posso voltar o vídeo e mudar de posição. Primeiro a praia, depois o nascer do sol. Ok? Ou o pôr do sol, que seja. Entenderam essa parte do Ctrl Shift? Então ele é específico para fazer movimentação. Toda vez que você tem o Shift apertado, você consegue fazer movimentação. Outra coisa, se eu segurar o Ctrl apertado, eu posso selecionar vários vídeos ao mesmo tempo. Então eu posso fazer várias seleções ao mesmo tempo segurando o Ctrl. Por quê? Porque isso eu posso depois lá na frente controlar uma transição, uma animação, aplicar um efeito, tudo por aqui, ó. Depois a gente vai fazer isso daí. A hora que for aplicar uns efeitos, você pode aplicar o efeito em vários pedaços ao mesmo tempo. Ok? Até aqui alguma dúvida? Outra coisa. Esse vídeo aqui, não sei se você lembra, nós fizemos um corte. Então ele tem um pedaço muito maior que está mostrando aqui dentro. O que eu posso fazer? Colocar essa ferramenta de seleção aqui. Tudo bem? Então vou colocar ela novamente no aparar. E dentro dela, ó, notaram que ele muda aqui o estilo do mouse? Eu posso ir puxando. Deixa eu só mudar aqui. Aqui. Eu posso ir puxando, tá vendo? O mouse mudou. Eu posso ir puxando o vídeo ali dentro. Ó, onde que ele vai começar? Ó. Tá vendo aqui? Ó? Então eu posso selecionar o vídeo. Ó, ele começar, tá vendo o quadrado ali dentro? Do pedacinho que eu vou utilizar, qual parte eu vou estar utilizando. Então eu posso fazer isso também, ó. Conforme eu estou mudando aqui, ó, você está vendo ali que ele está reposicionando o vídeo, ó. É um pedaço do vídeo que eu vou estar utilizando, ó. Então eu posso trocar o começo e o fim do vídeo, ó. Então isso daí é interessante também, sem mexer em nada aí dentro dos outros vídeos, né? Só aquele cortezinho. Vamos pegar aqui o do carro, talvez seja mais fácil de vocês verem isso, ó. Vamos pegar o do carro, vou deixar ele menorzinho aqui. Então imaginar que o carro esteja bem pequenininho aqui, ó. Ó, o que eu posso fazer, ó? Eu posso reposicionar o vídeo, ó. O início do vídeo, ó. Em vez dele iniciar com o carro lá em cima, você vê aqui, ó. Ó, início do vídeo tá essa fumaça só. O carro tá lá no início, não tem nada, ó. Ó, tá bem longe o carro. Eu quero posicionar ele para aparecer o carro já aqui na frente. Então eu posso vir aqui no vídeo, ó, e iniciar o carro aqui na frente já, ó. Pronto. Olha como é que ficou agora, a hora que eu der play, ó. A hora que eu der play, ó, o carro já começa, ó, o vídeo, ó, ele já está iniciando com o carro aqui na frente. Entenderam? Então você consegue movimentar aqui, ó, e falar onde que ele vai iniciar o meu vídeo nesse pequeno pedacinho de corte. Entenderam? Outra ferramenta que a gente trabalha bastante aqui, ó, é um inspector. É aqui, ó. Tudo bem? Tá aqui, ó. Você visualiza o inspector, tá aqui. O que é esse inspector? Então todas as propriedades, tudo que você pode modificar com relação a um determinado clipe. Ele tá pequenininho, você pode rolar aqui para descer, ou tem aqui, ó, para você expandir ele. Se você clicar aqui, ó, ele vai expandir e vai ficar maior para mostrar todas as propriedades. Então vamos imaginar, lembra daquele vídeo que a gente colocou lá do zoom na montanha? Então vamos trazer ele aqui, ó. Vou trazer o ponteiro. Importante, o ponteiro aqui tem que estar em cima do vídeo que você está mexendo para você ver o resultado. Essa tela aqui em cima, ela mostra exatamente o resultado da onde está esse ponteiro. Então o local onde está esse ponteiro é o que é exibido aqui em cima. Então para você vai mexer nesse vídeo, coloca ele em cima do vídeo para facilitar. Lembra que ele tinha um zoom em relação ao outro, ó? Ó, o outro vídeo estava aqui e esse vídeo era um zoom.
Como que eu controlo o zoom, a posição, etc? É aqui, ó, no Inspector. Tá vendo que tem um zoom aqui? Então de um zoom de 1.2, ó. Eu posso alterar isso, aumentar, ó, o zoom, ó, para o que eu quiser. A posição dele, ó, de X e de Y, ó, X e Y, ó. Então aqui eu controlo o zoom que eu vou estar trabalhando lá dentro, ó. Eu queria que o zoom fosse nessa posição, só que eu queria um pouquinho mais de zoom aqui, ó, até ver os carros na rodovia. Ó a diferença que deu agora. Você dá play, ó, posicionei fora, vou dar play, ó. Tá vindo, de repente ele vai dar um zoom bem agressivo, ó. Tudo bem? Naquele trechinho de vídeo. Então você consegue fazer isso daí. Isso eu posso fazer para qualquer uma dessas propriedades. Então eu posso controlar zoom, eu posso ajustar uma imagem, por exemplo, ó, vou pegar essa da mulher aqui na praia, ó. Deixa eu puxar essa da Fox aqui. A mulher na praia, tá vendo que não está ocupando todo o espaço aqui, ó? Eu seleciono o clipe, posicionei o ponteiro em cima e aqui eu posso dar um zoom, ó, para preencher a tela, ó, posicionar aqui, mudar a posição de X e de Y, ó. Tá vendo aqui, ó? Opa, aqui em cima, que eu tô mudando a posição, ó, eu consigo mudar a posição de X e Y, mandar o zoom, tudo bem? Então eu posso, tipo aqui, ó, vou dar um zoom aqui nessa foto aqui, então quando ele entrar no zoom. Então aqui eu vou ajustando. Ó, posso virar de ponta cabeça? Pode, ó, pode fazer rotação, ó. Tudo bem? Deixa eu colocar 0 aqui que eu não quero colocar nada aqui. Eu posso ajustar manualmente o valor ou através do mouse para frente e para trás. Então aqui, ó, tá vendo? Ó, tá o mouse posicionado, eu clico em cima, vou para um lado, puxo o mouse para a esquerda, puxo o mouse para a direita, também consigo fazer essa seleção. Ou digito direto o valor, no caso 0. Não quero rotação nenhuma. Que mais? Eu posso fazer opacidade, por exemplo, ó, deixar ele semi-transparente, ó, tá vendo? Ó, transparência, ó. Então tudo isso daí eu consigo alterar pelo Inspector. Entenderam? Então o Inspector é um jeito de você trabalhar ali o vídeo. Eu posso inverter o vídeo, ó, virar aqui, ó, ao contrário, ó, tá vendo? Agora a mulher tá olhando pro outro lado, ó, eu posso inverter o vídeo, posso deixar ele ponta cabeça, ó. Então aqui dá para vocês brincarem aí com a edição de posicionamento do seu vídeo ou da sua foto. Entenderam essa parte? Além disso, eu posso fazer um zoom dinâmico. Por exemplo, vou voltar aqui no meu vídeo, ó. Vou fazer uma brincadeira aqui, ó, para facilitar aqui. Eu vou puxar, deixa eu visualizar minha linha de tempo inteira. Eu vou pegar uma cópia desse pedacinho aqui dessa foto, só para vocês visualizarem, ó. Vou apertar o Alt e vou arrastar ela para o final, ó. Opa, seguro o Alt aqui e vou colocar aqui no final. Então agora, ó, com Alt, ó, eu puxei daqui para cá, eu tenho uma cópia aqui, ó, dessa foto. Por que eu fiz isso? Porque eu quero que o ponteiro fique aqui, ó, vou clicar em cima e vou aumentar o tamanho, o tempo dessa foto aqui, ó. Tempo de disposição, ó. Ela vai ficar um tempão na tela. Tá vendo aqui, ó? Eu fiz um clipe que ele vai ficar essa foto um tempão na tela. Quando der play, olha, vai ficar estático aqui porque é uma foto. Mas o que eu vou fazer? Vou brincar com essa foto. Por isso eu coloquei ela aqui mais pro final, ó. E vou dar até um zoom maior nela aqui, ó. Pra gente brincar só com esse pedacinho da foto. Tudo bem? Isso aqui podia ser um vídeo, podia ser o que você quisesse. Como tá a foto estática, é mais fácil para vocês visualizarem o que eu vou fazer, ó. A foto tá parada aqui, ó. Olha o que eu vou fazer, ó. Tem a posição X e Y, eu controlei a posição dela, ó. Vamos supor que ela começa aqui a foto. E aqui eu vou dar um zoom aqui. Então, inicialmente ela tá aqui. Aí eu vou pegar a posição aqui, ó, de zoom, ó. E vou colocar uma bolinha, tá vendo aqui, ó? Ó. Inicialmente eu gravei essa posição inicial, então ela estava 0. Aí eu vou movimentar até esse ponto. Aí nesse ponto eu vou colocar uma outra bolinha, tudo bem? Só que com um zoom maior, ó. Ele vai estar assim, ó. Aí eu vou andar um tempão com esse zoom maior,
até aqui. Aí aqui eu vou criar uma nova bolinha, ó, uma nova animação. Aí aqui eu vou começar a diminuir o meu zoom, ó. Daqui até aqui, ó, eu quero que chegue aqui no final com um zoom mínimo, ó. Eu quero chegar aqui com um zoom mínimo. Eu quero chegar aqui com esse zoom. Olha como é que ficou minha animação, ó. Ó. Dou um play, ó, consigo visualizar uma animação de zoom, ó. Ó, fica vendo o zoom aqui, ó. O zoom, aí o zoom fechou. Aí fica um tempão aquele zoom gigante. Posso até apagar mais rápido aqui, porque senão vai ficar muito tempo. Aí depois o zoom começa a diminuir, ó. Entenderam? Então dá pra fazer animação aqui, ó. Essas animações são essas bolinhas aqui, ó, que você vai adicionando, ó. Então ele vai adicionando bolinhas aqui à linha do tempo. Tudo bem? Cada ponto desse daqui, ele fala, você armazena a posição do zoom que você quer. E ele vai fazer a intercalação entre os pontos. Então, se você visualizar aqui, ó, acho que talvez aqui dê pra ver ó, o que está acontecendo, ó. Inicialmente não tinha nada, foi a primeira bolinha. Depois ele parou aqui, que foi a máxima. Aí ele fica na máxima por um tempão. Tudo bem? Ah, eu apaguei a outra bolinha aqui. Deixa eu tentar visualizar os pontos aqui, ó. Aqui estão os pontos de zoom, ó. Acho que talvez fique mais fácil para você ver o que eu fiz, ó. Então inicialmente, ó, a bolinha aqui, ó. Então eu cliquei aqui para visualizar, para mostrar para vocês o que está acontecendo, ó. Então aumentei aqui o tamanho. Então aumentei aqui o tamanho do clipe e coloquei aqui para você visualizar. Eu vou excluir aqui os marcadores de bolinha, ó. É só apertar delete que ele some. Então inicialmente meu vídeo não tinha nada, ó. Tá lá no começo. Eu vou colocar uma bolinha de marcação, ó. Vou colocar. Coloquei uma bolinha de marcação. Então inicialmente meu zoom não tem. Aí eu vou andar até esse ponto. Aí nesse ponto eu vou adicionar uma nova bolinha, ó. Eu vou vir aqui na bolinha, adicionei a bolinha. E nesse ponto aqui eu quero que o zoom esteja assim, ó, um zoom gigante, ó. Aí eu vou adicionar mais um pouco aqui. Eu quero que nesse ponto aqui, ó, eu vou adicionar, vou deixar ele fixo, então eu vou adicionar mais uma bolinha aqui, ó, para ele fechar. Daqui em diante eu quero que diminua. Então aqui eu vou vir até esse ponto. Vou colocar mais uma bolinha. Só que nesse ponto eu quero que ele esteja lá embaixo, ó. Diminuir o zoom, ó. Aí eu vou andar mais um pouquinho. Vou andar mais um pouquinho. Aqui eu vou colocar mais uma bolinha. Então eu vou adicionar a bolinha aqui, ó. Adicionei a bolinha. Aí nessa bolinha aqui agora eu vou subir novamente. Eu vou aumentar aqui, ó. Então a partir daqui, ó, eu vou começar a subir até esse ponto, ó. Nesse ponto eu quero que tenha zoom máximo de novo. Então vou adicionar outra bolinha, tá vendo aqui, ó? Então nesse ponto eu quero zoom máximo. Eu venho aqui e altero, ó. Eu vou subindo, ó. Eu poderia até puxar manualmente aqui a bolinha, talvez funcionasse para vocês, ó. Aí aqui eu quero colocar mais outro ponto, ó. Então vou adicionar mais um outro ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, peraí. Aqui, quero adicionar mais um ponto. E nesse ponto eu vou voltar o zoom novamente. Então daqui em diante, daqui até aqui, ó, vou colocar mais uma bolinha, vou adicionar a bolinha aqui, ó. E eu quero que no final ele esteja com zoom novamente no mínimo. Então eu consigo ir brincando aqui, ó, a edição de zoom, ó. Então eu quero um zoom aqui, ele vai crescendo, depois vai ser mais rápido, vai ser mais lento, ó. Eu posso ir brincando aqui, alterando. E se o zoom tá muito nervoso aqui, ó, eu posso alterar o tipo dele, o estilo, deixar ele mais arredondado, ó. Vai ficar com o estilo de zoom mais arredondado, não vai ficar bruto, né? Mudança bruta. Então aqui eu consigo fazer toda a edição aqui, ó, do que vai acontecer. Olha agora como é que vai ficar esse zoom. Olha lá aqui em cima, ó. Quando eu der play, ó. Tô fazendo um zoom, zoom. Aí um zoom aqui, progressivo. Aí ele vai diminuindo. Então esse tipo de efeito eu posso fazer para qualquer coisa. Eu posso ser um zoom, pode ser um evento de deixar... Qualquer um deles permite animação.
E aqui você vai controlando a animação que você quer. Entenderam? Então você abre aqui, ó, e consegue ver as animações aqui dentro, ó. Consegue puxar aqui o ponto para lá, para cá, ó. Então eu vou adicionando os pontos, ó. E se eu quiser excluir esse ponto, não quero mais, aperta ele e delete, ó. Então aqui eu vou controlando. Se eu fiz pro zoom. Mas se eu quisesse fazer outra coisa também, eu queria fazer isso, uma animação para opacidade aqui, ó. Então eu posso começar ela inicialmente com a imagem 100%. Aí eu clico aqui, ó, iniciar um ponto, ó. Tá vendo que mudou aqui para opacidade? Inicialmente ela tá 100%, ó. Aí eu vou vir até esse ponto, vou adicionar também um ponto aqui, ó. Ó, vou adicionar um ponto. Só que eu não quero 100%, eu quero que ele esteja mais clarinho. Aí eu vou um pouquinho para frente. Vou adicionar um outro ponto aqui, ó. Vou adicionar mais um ponto. Aí eu vou andar mais um pouco, outro ponto. Então eu posso colocar vários pontos aqui dentro, ó. Ó. E depois eu ir mexendo, ó. Ó, vou subir a opacidade. Aí a opacidade fica aqui em cima. Aí desço de novo. Olha o que vai acontecer, ó. Então agora a opacidade, ó. Ó. Ele vai, fica mais claro, depois fica mais forte, depois fica mais claro. E ele vai combinando todos ao mesmo tempo, ó. Então eu posso mexendo aqui em várias coisas, ó. As transformações aqui em zoom, ó, em opacidade. Então eu posso ter várias coisas sendo mexidas aqui, ó. Tudo bem? Não quero mais opacidade, quero voltar para o zoom, ó. Então eu faço controle de zoom. Quero controlar a opacidade novamente. Eu volto aqui para opacidade, ó. Clico nele, então você está controlando a opacidade. Entenderam que vocês podem fazer animação de qualquer coisa aqui dentro? E várias animações ao mesmo tempo? Tá vendo aqui, ó? Essa é do zoom, essa da opacidade. Então eu posso aplicar várias animações ao mesmo tempo para o mesmo vídeo. Ficou claro? Se qualquer uma delas eu não quiser, basta selecionar aqui o ponto e vou apagando. Ó, eu posso ir removendo aqui as transições que eu coloquei. Entenderam? Ficou claro? Então eu consigo fazer animação de qualquer coisa. Eu consigo fazer animação, por exemplo, de uma foto, uma animação de um vídeo. Em qualquer ponto eu consigo fazer animação. E se eu quiser controlar o que eu estou animando, ó, basta vir aqui, ó, tá vendo que tem uma ondinha? Basta clicar nela e você vai controlando aqui o que você está fazendo. Por exemplo, não quero que o zoom venha até aqui embaixo. Eu quero controlar menos zoom, ó. Você vai diminuindo o zoom, ó. Ó, se você posicionar aqui, você vai vendo o que vai acontecendo, ó. Ó, você controla aqui, ó, e você vai vendo aqui em cima o que está acontecendo. Entenderam? É simples, então, fazer uma animação? Alguma dúvida? Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e tirar toda essa transformação que foi feita, ó. Aqui eu posso aplicar ou não a transformação, ó. Tá vendo, ó? Toda aquela transformação eu posso, tudo que eu alterei, se eu quiser só ver como ficaria sem, ó, eu posso simplesmente vir aqui, ó, e desabilitar, ó. Ela ficou, mesmo tendo ali a programação, ó, ele não obedece mais, ó. Tá vendo que eu desabilitei aqui, ó, essa composição? Então eu posso desabilitar a qualquer hora aqui dentro. Então eu posso alterar tudo, velocidade, posso fazer corte, animação de transparência. Por exemplo, eu vou pegar essa do zoom. Vou apagar todos esses pontos aqui, ó. Não quero nada disso daqui. Não vai ter animação nenhuma de zoom. O zoom vai ficar fixo de fora a fora. Pronto. Apaguei todos os pontos, agora o zoom está fixo, é uma coisa só, está fechada ali dentro. Da mesma forma que a opacidade também, ó. Então eu selecionei a opacidade aqui, ele mudou para a opacidade, cliquei aqui no zoom, o zoom está fixo. Tudo bem? Então o zoom aqui está os dois aqui, ó, tanto o zoom de X como o zoom de Y. Eu consigo fazer os dois aqui dentro, ó. Tudo bem? Ou os dois ao mesmo tempo, ó. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu só vou mexer com opacidade. Então selecionei a opacidade, então inicialmente ele está em 100%.
Eu vou vir aqui na minha opacidade, vou habilitar ela. Ela vai estar inicialmente a 100%, então ó, eu vou colocar ele aqui. Esse valor. Inicialmente ele vai estar 100%. Então meu vídeo, ó, ele começa em 100%. Tá aqui o ponto, ó. Aí eu vou criar um ponto aqui no meio. Vou andar um pouquinho. Ou melhor ainda, meu vídeo aqui vai estar em 0%, ó. Zero. Não tem opacidade nenhuma, tá escuro. Aí eu vou andar um pouquinho com a minha timeline algum tempinho. E aqui eu quero que ele esteja 100%. Então eu venho aqui e adiciono um ponto, ó. Adicionei um ponto. E só que esse ponto aqui eu quero que ele esteja a opacidade, ó, em 100%. Quer dizer que ele vai estar mostrando o vídeo. Então ó como é que ficou minha animação agora, ó. Vou dar play, ó. Ó. Então, na hora que eu mexer aqui, ó, notem que ele vai fazer uma otimização. Ah, mas eu quero mais progressivo. Puxa mais pro lado aqui, ó. E você vai ver, ó, uma animaçãozinha, vai aparecendo a imagem. Eu poderia fazer isso daí para um texto, movimentar um texto, alterando ali a posição de X e Y. E é aqui que eu faço, alterando a posição X e Y, fosse um texto. Imaginou que isso aqui fosse um texto, eu poderia alterar a posição. Então é assim que eu faço as animações. Ficou claro, pessoal, como que eu faço a animação? Então eu vou fazendo a animação e controlando aqui embaixo. É a maneira mais fácil de vocês visualizarem. E eu posso fazer isso por clipe. Joia? Alguma dúvida? Outra coisa, eu posso clicar aqui do lado, tá vendo? Tem um losango aqui. Se eu clicar, ele vai me mostrar quais efeitos estão aplicados aqui. Está efeito de uma transformação e está efeito de composição. A transformação que é o zoom e a composição que é o... como chama? A opacidade. Então eu consigo visualizar ali o que eu estou mexendo, ó. Então eu consigo ver quais são os itens que estão sendo alterados aqui dentro. Tudo bem? Então aqui os itens estão sendo alterados e como está sendo alterado é do lado, ó. Que aí eu consigo visualizar como está sendo alterado cada um deles. Ficou claro? Alguma dúvida, pessoal, de como essa ferramenta funciona? Outra coisa, imaginou que você bagunçou tudo aqui e quer voltar ao que estava antes. Basta vir em cima do nome do parâmetro duplo clique. Então se eu der duplo clique aqui em cima do parâmetro, ó, eu der duplo clique aqui, vamos supor aqui que eu estou zoando, vou pegar um aqui. Vou pegar a posição aqui, ó. Não estou em nenhuma animação. Estou alterando a posição. Tá vendo que eu alterei a posição lá em cima, ó, do clipe? Se uma hora eu quiser zerar isso daqui, ó, eu posso vir aqui, dar duplo clique em cima do posição, ele volta ao estado original, ó. Ó, vou mexer aqui no Y. Fucei aqui, mexi aqui e falei, nossa, como é que estava antes? Como é que estava originalmente? É só vir aqui, dar duplo clique em cima do posição, ó, ele volta ao que estava antes. Entenderam? Outra coisa, se eu estiver fazendo zoom, ó, ele está fazendo zoom com o X e o Y ao mesmo tempo. Se eu quiser, eu posso desligar aqui, ó, o conector. Se eu fizer isso, ele permite movimentar só a posição X e só a posição Y. Ó, vou dar um exemplo aqui, ó, o zoom, ó. Eu posso fazer um zoom só de X, um zoom só de Y, ou clicar aqui, ó, e ele fazer os dois ao mesmo tempo. Tudo que eu mexer em um, ele mexe no outro ao mesmo tempo. Então aqui é vinculado. Quando eu clico aqui, ele vincula os dois e os dois acontecem ao mesmo tempo. Entenderam? Alguma dúvida quanto a essa ferramenta? O que ele faz? Aqui eu fiz para uma foto, mas podia ser para um vídeo também as mesmas coisas. Podia ser um texto, podia qualquer coisa. Se eu mexer nesse inspector aqui, eu estou fazendo exatamente essas transições. Ok? Entenderam essa parte de animação? Então, toda vez que eu tiver uma animação, eu posso estar utilizando aqui, ó. No final, tive algum problema. Se eu clicar aqui, ó, ele vai zerar a minha animação, vai excluir tudo que eu fiz. Então, se eu não quero mais uma animação, por exemplo, ó, o composto aqui, que é o do... Tá aqui, ó. Tem uma animação aqui da opacidade. Tá vendo a opacidade com animação? Se eu não quero mais ela, eu tenho aqui, ó, tá vendo um voltar aqui, ó?
Se eu clicar aqui no voltar, ó, simplesmente eu excluí, não tenho mais animação. Entenderam? Então, se você fez uma besteira, quer excluir tudo, ó, é só voltar aqui, ó. Aí você volta exatamente ao que estava original. Ele exclui todos os pontos de animação. Ou eu posso excluindo, venho aqui na ferramenta e excluo ponto a ponto, ou eu venho aqui e excluo todos de uma única vez. Joia? Outra coisa, às vezes você tem aqui um parâmetro e quer modificar ele, então vamos ver um parâmetro qualquer, por exemplo, a rotação aqui, o ângulo de rotação. Eu posso modificar aqui pela essa bolinha, ó, eu posso modificar aqui a bolinha, tudo bem? Posso ir com o mouse aqui, ó, tudo bem? Já fica um pouquinho mais preciso. E se eu segurar a tecla Alt, aí ele vai ficar bem preciso, ele vai voltando bem devagarzinho. Então, existem essas três formas de você fazer, ó. Ou eu vou aqui, ou eu vou mexendo aqui com o mouse, ou com o Alt bem preciso, ó. Segurando o Alt, ele tem uma precisão muito melhor. Então, eu posso vir direto aqui, né? Modifiquei aqui. Cliquei aqui em cima e andei com o mouse para direita ou para esquerda, já ficou um pouquinho melhor. Ou segurar o Alt, ele vai ser mais preciso ainda. Ou por último eu posso vir e digitar o valor, tipo 0, e apertar Enter e ele vai estar zerado. Então aqui eu posso colocar as 4 formas diferentes de inserir um valor ali dentro, ok? Existe vários aqui, para ferramenta corte aqui, ó. O cortar, ó, você pode cortar um vídeo aqui, um pedacinho da esquerda, um pedacinho da direita, ó. Cortar um pedacinho que tá... Esse é corte mesmo, ó. Pra cima, pra baixo, ó. Então eu tenho várias ferramentas aqui que eu posso estar trabalhando. Tudo bem? Por exemplo, alterar a velocidade. Aqui não tem velocidade, pessoal, porque não é um vídeo, mas eu posso fazer uma câmera lenta, ou fazer um negócio mais rápido, estabilização de imagem, correção de cor de lente. Então tudo isso daí eu consigo fazer nessa ferramenta aqui. Joia?